Salve, salve, galera! Cybercast no ar, aqui quem vos fala é Aldo Alves, o seu host do Cybercast. Eu tô aqui com meu amigo Gabriel. Fala, pessoal do Cybercast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Gabriel, convidado de hoje é de peso. Quem que a gente recebe hoje, Gabriel? Então, hoje recebemos Cláudio Ramos, co-founder e partner na Cria Partners e uma das mentes estratégicas do país quando o assunto é atração de talentos e liderança executiva em cibersegurança e tecnologia. Com passagens marcantes por grandes consultorias globais e boutiques de recrutamento executivo, como Korn Ferry e Options Group, Cláudio é especialista em mapear, avaliar e posicionar CISOs, CIOs, CTOs e Advisory Boards. Já foi engenheiro de software por 7 anos na IBM, então une conhecimento técnico e habilidade de conectar pessoas que movem o mercado. Então, Cláudio, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigado aí pelo convite. Estou animado aí com a conversa. Espero poder contribuir e trazer uns insights interessantes aí para você, do lado de cada mesa, Muito de bom. quem contrata. Show de bola. Aldo. Claudião, começando com a primeira pergunta. O papo que rola nas redes sociais aí, vamos dizer assim, nos grupos aí dos gerentes, é que você já é a principal referência procurada quando o assunto é Executive Search. Será? É verdade ou não é? Cara, eu não sei. Eu perguntei outro dia pra IA, a IA disse que sim. Né? Perguntei pro Gemini, perguntei pro Cláudio, ele falou que sim. Então, se eles estão falando, quem sou eu, né, para duvidar da IA? Claudião, fala um pouco mais da Cria, inclusive do nome aí pra gente. Sim, sim. Na verdade é o seguinte, a gente queria... Quando a gente montou a Cria, né? A Cria tem 2 anos, a gente é boutique, né? Anteriormente a isso eu tive uma outra consultoria junto com o André, né? A gente montou uma outra consultoria. Essa consultoria chegou a 56 pessoas, ela ganhou até alguns reconhecimentos internacionais como a número 1 no Brasil aí por alguns anos, enfim. Só que nasceu especialista, né, em tech, começa a querer abrir demais o portfólio, vira generalista, perde identidade, e eu sempre acreditei nesse modelo de especialização em tech, eu e o André. E aí a gente se separou em janeiro de 2024 para montar a Cria Partners, que é essa que a gente está hoje, né? Na verdade, a gente queria criar um nome que fosse numa palavra só e que unisse, né, recursos humanos com IA. E aí a gente rachando a cabeça, enfim, e aí veio a ideia, né, que é o C, que conecta HR, que é Human Resources, com IA. E numa palavra só e que tem tudo a ver. E eu falei, pô, é esse, né? E aí ficou o Cria. Tem uma outra curiosidade, né, que a gente não fala, mas a gente também criou o nome pela IA. Então a gente estava lá no Bard, criaram um nome de consultoria que seja em uma palavra, sofisticado, que unisse, né, recursos humanos com IA, e aí veio o Cria. Já deu pra perceber que você usa bastante IA, né? Cara, eu uso, cara. Antes eu do uso... Gemini, né? Você falou, né? Sim, do Bard, era o sim, antigo nome do sim, Gemini, sim. né? É que foi na época que eu criei, né? Mas eu uso. E é engraçado você falar isso de IA, né? A gente tive um evento passado que a gente fez, né, com o CISOs, e a gente trouxe o Guga Stocco, né? E o Guga, ele fez um comentário que mexeu demais comigo, né? Onde ele disse que a pessoa que não está gastando aí pelo menos uns $1.000 mensais com o uso de IA, certamente já não está competitiva, né? Não está competitiva contra os outros. Eu falei, cara, $1.000, pô, 5,5 pau pelo menos. Pô, eu tô gastando uns 2.000, tô atrasado, né? E eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu uso no dia a dia, né? Eu tenho algumas que me ajudam bastante. Cada vez mais a gente vai ficando dependente, né? E principalmente, cara, por exemplo, tem umas que eu gosto muito, por exemplo, eu uso a GenSpark, né? Às vezes no dia a dia, nas minhas reuniões, enfim, deixo até em palestras que eu tô assistindo, deixo lá, ela pega, grava tudo, salva, seleciona ali as melhores coisas para mim. Eu já faço uns links com algumas coisas. Eu só não consegui ainda criar uns agentes, de repente, para fazer uns posts automáticos, né? Eu ainda tento fazer muito do que eu tô sentindo, enfim, né? Mas tem gente que tá anos-luz à frente. Claudião, o que difere um recrutamento tradicional? Eu queria que você explicasse aí, detalhasse para a gente, né? Para o pessoal ter essa visão. Do que difere um recrutamento tradicional de um analista de um recrutamento do executivo? O que muda? Eu acho que muda bastante, né? Eu acho que
A gente começa... A maioria, uns 70% das minhas posições, elas estão hoje a partir de um gerente executivo, mas tem uns 30% que elas estão ali entre um analista sênior e um gerente. Tá? Então, né, meu time a gente ainda conduz essas posições nesse layer. Até porque você contrata o diretor, aí o diretor fala, pô, preciso contratar meu gerente. Pô, também preciso contratar meu coordenador, né? E aí você acaba fazendo para não deixar ele desassistido. Eu acho que assim, os processos de analistas, normalmente, eles são mais rápidos, né? As empresas, normalmente, elas não olham tanto ali o soft skill, elas estão olhando muito mais ali pelo que o cara sabe fazer e trazer ali de conhecimento técnico. Tanto é que é muito comum, né? Você contrata pelo técnico e demite pelo pessoal, né? Essa é a grande verdade, né? O recrutamento executivo é diferente. É um recrutamento onde, se eu estiver falando uma posição de um diretor aqui, né? Antes de tudo, começa pela confiança, né? Quando eu acesso esses caras, assim, normalmente eu já tenho relacionamento, mas se é alguém novo, eu tenho um trabalho primeiro de ir conquistando a confiança, né, dele, vendo um pouco da minha envergadura, do quanto que eu trago de insight, de orientação para ele e o cuidado. É o cuidado em todo o processo, sabe? Você ligando para ele antes de uma entrevista, falando como que vai ser a conversa, como que ele tem que se posicionar, por onde a linha vai ir, ajudar eles a fazer as perguntas certas também nessa entrevista. Acabou a entrevista, não é no digital, enfim, como foi, né, a conversa. Não, pode falar? Pô, cara, te ligando para saber como é que foi a tua conversa, quais suas percepções, o que você achou, enfim. E até porque eu trago isso, vou falar com a empresa, acabei de falar com o candidato, queria compartilhar com vocês as percepções dele em relação a essa conversa. Podemos falar? E nisso você também vai se aproximando com o cliente, você também vai ganhando a confiança do cliente. Por quê? O que vai acontecer? Vai chegar lá no final, vai vir ali uma carta proposta. Muitas vezes essa carta proposta ela vem um pouco mais apertada, enfim, no número financeiro, vamos dizer assim. E nessas horas, o teu papel de consultor ele tem muito peso, no sentido de você trazer para esse executivo, né, as outras nuances da posição, né? Visão de longo prazo, plano de carreira, estrutura para se trabalhar, clima. Então, tem uma nuance ali em volta que, se você não tiver feito toda essa estrada de confiança no processo, provavelmente na hora que ele receber a carta oferta, muito do que você falar vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. E a decisão dele acabou. Nesse caso, não. Ele vai falar, pô, Claudio, e aí, o que você acha? Cara, é o seguinte, a proposta não foi ali tão grande, mas olha por essa ótica, assim, 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 assim. Pô, é verdade, eu não tinha percebido isso. Então, existe uma forma de lidar muito, muito, muito próxima, até porque você tem que entender o seguinte. Hoje, esse profissional ele é meu candidato. E aí eu recoloco ele, ou eu não trato bem. Vamos supor que eu recoloco ele. Ou não deu certo, mas o processo foi muito bem. Daqui a 3 meses, ele está lá dentro da empresa, ele fala, pô, preciso contratar, vou lembrar do Cláudio. Aí ele era meu candidato, ele vira meu cliente. Daqui a 5 anos, ele fala, pô, eu quero olhar o mercado de novo. Aí ele vira meu candidato de novo. Então, é um relacionamento muito para o resto da vida. Então, eu não posso pisar na bola nesse processo, porque um erro que você faz, às vezes, te compromete para o resto da sua vida o teu relacionamento com ele. Então, eu tenho que ter muito cuidado nisso, né? E outra coisa, aprender a falar o que não é bom também, né, da empresa. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, assim, sabe, como um headhunter que eu não fazia antes. Cara, deixa eu te contar o que também não é legal lá. Porque eu quero que esse cara me ligue daqui a 6 meses e fale, pô, Cláudio, obrigado. Tudo que você me falou é verdade. E não do tipo, pô, cara, você me botou numa puta furada. E tem, hein? E tem roubada pra caramba no mercado hoje. Caramba, bem interessante, né? Você falou dessa confiança, que você precisa ter essa relação de confiança com o candidato, porque é uma negociação, né? Vamos dizer assim, cara, vê por essa vertente aqui o que pode ser, você tem de chance aí, o que pode acontecer de você aceitar essa proposta, qual que é a perspectiva, né, do futuro. Bem interessante isso. E aí, Cláudio, eu queria te perguntar também, quando você senta com o board ou fala com as empresas, o que as empresas estão atrás exatamente nessa posição de executivo de cibersegurança? O que elas exatamente elas estão procurando que elas não estão achando? Eu acho que isso varia muito, né, quando você fala das empresas, né? Porque eu vejo um range muito grande, né? Quando a gente está conversando com uma empresa de dono, né, que está olhando que é um super-homem,
mas ela não tem ideia do tamanho desse CISO. Não, eu quero um CISO. Eu falo, cara, você não precisa de um CISO, você precisa de um gerente sênior. Não precisa de um CISO. Um gerente sênior é suficiente. E aí, nessas horas, o meu papel como consultor ajuda a trazer os insights. E, normalmente, são nessas reuniões de alinhamento que quem está do outro lado da mesa vê o valor, né, da consultoria, enfim. Então, a primeira coisa é desmistificar o que quer. Né? Bom, tendo isso em prática, ó, eu quero isso, a primeira coisa que eles olham é muito a questão da experiência lidando com o C-Level, essa envergadura de comunicação executiva. Então, se eu estou fazendo uma posição de um CISO, né? Um CISO mesmo, a primeira coisa que eu vou validar com esse CISO é, cara, me conta um pouco da tua experiência, primeiro participando aí dos comitês de acesso, não necessariamente num conselho, né? E provavelmente um CISO hoje, numa estrutura muito de grande porte, enfim, ele está num comitê de auditoria de tecnologia, ele está num comitê de risco, tem um comitê de cibersegurança também, enfim. Então, isso ali ele já começa a ter contato, às vezes, com um conselheiro, enfim, que esteja nesse comitê. Tá? Eles querem entender também, às vezes, qual que é a experiência que esse CISO teve passando por incidentes. Porque de 1 ano e meio para cá, nessas reuniões, cara, a gente precisa de alguém que já passou, que saiba como comandar aqui o navio num eventual incidente. E acontece, tá? Acontece de você entrevistar caras que falam, putz, eu ainda não passei ainda por algo relevante. Já passou por coisas pequenas, mas nada por algo relevante. Até porque tem muitos deles que nem gostam de falar, né? Até por ego. Não gostam de falar que são atacados. E não é. O cara me contar um incidente que ele passou só faz com que eleve a minha avaliação dele em relação à musculatura que esse profissional tem. Então, ainda tem muito ego nas entrevistas, sabe? De não querer contar, enfim, achando que isso, de repente, vai depreciar. Cara, a culpa do ataque não é do CISO, né? Se o cara fez um bom trabalho, a culpa é da empresa. A culpa é da empresa olhando aí por várias nuances. É claro que o CISO ele tem ali a responsabilidade dele, mas é uma coisa que eu tento sempre trazer isso, né, num board. Falar assim, olha, a responsabilidade de cyber é da empresa, não é do CISO. Até porque depois de um ataque vem aquele investimento de milhões, né? Investimento não, né? É tapar buraco, porque após um ataque você colocar dinheiro não pode ser considerado investimento. Investimento vem antes, né? Vem na predição de algo e não remediando algo. São coisas diferentes, mas eles ainda colocam como investimento, que está errado. Cláudia, uma outra pergunta também é o interesse, né, em saber. É um recrutamento que você falou que difere, que é muito. O recrutamento do analista é mais rápido. Uhum. Quanto tempo exatamente costuma demorar? Vamos falar de uma cadeira de um gerente, né, Tá. de cibersegurança. Quanto tempo mais ou menos costuma demorar esse recrutamento? E quais são as fases que normalmente tem nesse recrutamento? Uhum. Normalmente gerente. Gerente normalmente são 3 fases, em média. Né? Então, depois que eu aprovo, eu faço um alinhamento da posição, peço ali até 2 semanas, ali eu sou bem rápido, né? Mas normalmente uma semana e meia eu já entrego ali pelo menos 3, 4 candidatos finalistas. De lá para cá, uma entrevista com RH, segunda entrevista com o gestor direto da área, terceira, gestor direto dele, terceira entrevista com ali ou o CIO, o CTO, né? Ou, no caso, o CRO, ou o CFO, que para onde esse CISO responde. Né? No caso de um gerente, normalmente 70% das posições hoje ainda no Brasil ainda estão dentro de tecnologia. Né? É mais comum só em mercado financeiro, que essas estruturas elas estão à parte, e muito pelo que aconteceu, né? Muitos anos atrás. Né? Então, não sei se vocês se recordam, ali 2012, 2013, teve alguns escândalos dentro de mercado financeiro. Então, começou, né? Pan-Americano, BVA, Cruzeiro do Sul, enfim. Aí o Bacen chegou e falou, opa, peraí. Tecnologia, cibersegurança talvez não tenha que estar dentro de tecnologia. E aí começaram as recomendações para sair da área de tecnologia. E aí, pelo menos aí nos grandes bancos, segurança começou a ficar embaixo da área de riscos, né, na sua grande maioria. Mas ainda assim, até na maior parte do mundo, cibersegurança ainda está dentro de tecnologia.
Ô, Claudio, entendendo também um aspecto, por exemplo, qual que... É claro que um cara que está, por exemplo, numa posição aí empregado atualmente, um gerente, por exemplo, usando isso. Um gerente que está numa cadeira já de gerente, ele está procurando uma outra recolocação. Qual que é o período normal, por exemplo, de um cara que foi desligado, teve uma reestruturação e ele está, por exemplo, procurando uma nova oportunidade, que é um período razoável de você usar assim, poxa, isso é razoável em termos assim, na tua visão, né? Qual que é o tempo que esse gerente vai demorar para se recolocar no mercado, para achar uma nova posição que você considera um período normal? É o seguinte, hoje cibersegurança tem uma série de camadas de subdisciplinas, certo? Então, existem algumas subdisciplinas que estão mais aquecidas do que outras. Consequentemente, vou te dar um exemplo, você falou de um gerente. Cara, se você pegar um gerente hoje de Blue Team, cara, com certeza, na minha visão, de todas as disciplinas, é o cara que vai se recolocar mais rápido. Aqui. O cara que é o gerente do SOC ali, o gerente de Blue Team, esse, até porque é muito difícil achar, muito difícil. Então esse cara assim já é um pouco mais mosca branca, esse cara se recoloca mais rápido, tá? Se você pegar ali algumas outras verticais, talvez não vai ser na mesma velocidade, por exemplo, uma governança de cyber, por exemplo, tá? Eu não tenho muito problema com isso, tá? Mas eu acredito que eu vejo as pessoas aí ficando aí 4, 5 meses aí num nível de gerência, é uma média saudável que eu percebo. Posso estar errado, mas normalmente eu acho que eu vejo isso como tempo médio. E Cláudio, tem, vamos dizer assim, tem algumas características, né, de profissionais assim, vamos dizer assim, novamente tocando. Só te cortando, mas se o cara for muito bom e acontece cara muito bom, é óbvio que a recolocação é muito rápida. É muito rápida. Por exemplo, eu vou falar de algumas características, por exemplo, tem um gerente que ele vai ser um bom líder ali, né, para a equipe, ele vai conseguir gerenciar equipes multifuncionais, multidisciplinares, ele é um bom líder de equipe, vamos dizer assim. E tem esse desafio de achar uma pessoa que consegue encapsular, traduzir, né, a linguagem de riscos e cibersegurança para o negócio. São duas características diferentes. O que você está sendo demandado, com certeza, essas duas características juntas, mas o que você está mais encontrando, essa característica do líder de equipe, do gerente, que tem a liderança da equipe, é um influenciador, é um líder, não é um chefe. Líder transformador, que a gente fala, não é um líder transformacional, não é um líder transacional, né, que a gente fala. Onde a pessoa segue ele pelo fato dele ser realmente um bom líder, e não pela patente, né? Isso. O perfil que você está mais achando é o do líder ou do que consegue se comunicar com o board? Qual que é mais difícil? Não, a comunicação ainda é o maior gap. O que acontece? Isso para todas as disciplinas. Eu acredito que a disciplina de gerenciamento de risco ela vai ser vai ser algo que todo líder, independente de que área esteja, ele vai ter que aprender. Tá? Isso é fato. Quando a gente fala de cyber em específico, o que acontece? Principalmente para o cara que veio de um background técnico, né? de segurança de infraestrutura, segurança raiz, esse cara ele ainda tem uma certa dificuldade na comunicação. É ainda um gap. Imagina para esse cara que chegou numa cadeira de gerente sênior, de uma hora para outra precisar falar de risco operacional, risco legal, risco de imagem, risco financeiro, risco não financeiro. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Mesmo para o CISO que está lá, que veio dessa vertical. Então, eles estão sendo expostos e demandados por algo que realmente é muito difícil. E aí eu vejo uma correria, né, desses caras indo buscar um pouco mais de entendimento dessas disciplinas. No entanto, a pessoa que vem, né, de uma área de governança de cibersegurança, de auditoria, né, de cyber ou de GCN, ela tem uma facilidade, até por causa das disciplinas que estavam, né, por não ser tão técnicas, de entender um pouco mais essas disciplinas de risco. Né? Tanto é que se fala muito, né, às vezes o CISO
a pessoa que chegou ali, às vezes, na cadeira de um CISO, o que é o next step, né? Lá fora tá tendo muito, né, a posição lá do Digital Risk Officer, né? Que até a gente estava conversando antes, que é o quê? Qual que é a maior dor dos CISOs hoje? É encontrar alguém que faça a revalidação dos riscos digitais, seja de tecnologia ou de cibersegurança. Até porque compliance, auditoria, essas áreas não se revalidam sozinhas, né? Então, lá fora, nos Estados Unidos, começa a surgir muito essa posição, né, do Digital Risk Officer. E, normalmente, esse profissional que vem dessas áreas que eu falei, né, de um risco operacional, de um DCN, de governança, de auditoria, eles têm uma facilidade maior aí para essa área, diferente do cara que teve uma envergadura e nasceu ali na parte técnica. E aí já se fala muito do CISO abraçar uma outra vertical, né? Antes se falava muito há 4 anos atrás de absorver como um CIO, hoje já se fala do CISO absorver CTO também, esses caras com envergadura mais técnica, né? Então, assim, algumas quebras de paradigma que estão acontecendo. O CISO global da Coca-Cola, o CISO global do 53rd Bank viraram CTOs globais, né? Se você tem alguns CISOs grandes aí desses grandes bancos, até o nome deles, né? O brand deles já começa a mudar. C-Level, Tech, Cyber, exatamente por isso. Cada vez mais eles abraçando ali algumas caixinhas dentro de tecnologia. Ô, Claudião, e existe uma coisa no Brasil, né? Muita gente fala que é CISO, mas não é CISO fiduciário mesmo, né? Quantos que realmente você conhece que são fiduciários e que tem realmente um seguro aí para proteger o patrimônio? Como que está essa situação no Brasil? É assim, ó. Estatutário mesmo, então onde eu sei ali são 4, tá? Estatutário, né? Enfim. 3, um quarto tornador, enfim. Esses caras, eles têm ali um contrato de liability, eles têm ali um SOP que protegem eles, né? Com relação a patrimônio, com relação ali a uma série de coisas, no sentido de se acontecer alguma coisa na empresa, o patrimônio deles está preservado e principalmente criminalmente, né? Tem uma questão agora, quando esses caras estão entrando no contrato estatutário, no contrato social, eles fazendo questão de deixar bem claro que são diretores de cibersegurança responsável por essa frente. Porque a partir do momento que eles põem lá diretores, né, só diretor estatutário, se abre muito leque. Imagina você colocar diretor de AML, por exemplo. Cara, você tá ferrado, né? Então, você tem que ser bem específico. Tá? E aí o que acontece? Hoje, menos de 1% das lideranças de cibersegurança no Brasil são CISOs, são diretores. Os outros 99%... eles não são C-level, eles são líderes de cibersegurança, que são gerentes sêniores, eventualmente ali uns superintendentes. Mas, para o mercado, eles falam que são CISOs, né? Então, tem que tomar muito cuidado ali com esse layer, com esse nível, né, de entendimento, porque tem muita diferença de senioridade entre eles. Aldo, desculpa. Eu queria perguntar qual que é o maior motivo de turnover desse tipo de profissional? Tem a questão, né? Infelizmente, a gente, quando uma instituição é atacada, né, principalmente em boards ainda que não são muito maturos, tendem a jogar a culpa no CISO, né? E aí, depois de alguns meses, enfim, trocam, né, a pessoa, enfim. Vira um bode expiatório, né? Talvez. Eu acho que, pelo que eu percebo, assim, eu acho que o maior turnover, ele vem primeiro de um CISO cumprir o ciclo dele. Ele foi lá, entrou um ciclo de 3 anos, né? Então, às vezes, até aconteceu um ataque, ele foi contratado, e aí normalmente tem muito investimento, né, em cibersegurança, contratam, né, um time de peso, e aí esse investimento ele vai caindo. Quando chega ali depois de 3 anos e meio, está muito mais em sustentação e manutenção. E muitas vezes não tem nem necessidade, às vezes, de ter toda essa equipe, né, grande que foi contratada, enfim, às vezes acaba um downgradezinho ali da cadeira. Tem uma questão que eu já vi também como é que eu vou falar? Eu acho que essa questão de integridade, de ética, ela é muito forte. E eu já tive casos que eu vi a pessoa falando várias vezes, tá?
tô sendo obrigado a passar por cima dos meus valores pessoais aqui para ter que cumprir determinada coisa, não faz mais sentido, eu achei melhor sair. É muito comum eu escutar isso, tá? Principalmente nesse layer de gerente executivo superintendente, que são o número 1, que normalmente são estruturas ali menores, é muito comum escutar isso. Então, também acabam saindo. Eu já tive casos também que sentiam falta de uma envergadura também mais executiva na comunicação. Esse cara não está conseguindo falar a linguagem aqui, né, dos comitês, do C-Level, enfim, ainda numa linguagem muito técnica, o pessoal fica perdido. Pô, tivemos um ataque de DDoS aqui. Pô, não é ataque de DDoS, cara. Sofremos um ataque de indisponibilidade dos nossos serviços, afim, então o cara ainda está muito preso no techniquez. Tanto é que essa é uma das demandas que normalmente sempre vem quando querem contratar. Pô, preciso de um cara com uma comunicação mais executiva, que saiba conversar, né, com o C-Level. Claudião, tem uma pesquisa global que está apontando um número que eu acho que é preocupante, né? Que são 13 meses que um CISO está tendo de cadeira efetiva ali. Esse é um período de 13 meses. E é um período curto, né? É muito preocupante. Por que você acha que está acontecendo isso? Eu acho que tem uma questão também da pressão que esses caras estão sofrendo na cadeira e muitas vezes do C-Level e do board não conseguir ter a visibilidade correta do que está acontecendo na área de cibersegurança. Então, tomam decisões apenas por achismo, enfim. Então, eu vejo um top-down, às vezes, sem realmente entender a fundo a questão ali do que está acontecendo. Tem uma questão também de burnout, né, que é muito discutido lá fora. Acho que é um tema que está em todos os congressos no mundo inteiro. E fala-se muito isso, né, que talvez muitos CISOs não vão aguentar continuar na cadeira aí nos próximos anos devido à pressão, né? Cara, é muito comum eu conversar às vezes com um cara que foi CISO e hoje ele está num papel mais de advisor, enfim. E ele fala, pô, cara, hoje eu durmo tranquilo. Eu não quero mais isso para minha vida, não, né? Antigamente era uma vida mais difícil, uma vida com o celular do lado da cabeceira, enfim. Por mais que eu tenha os caras que atendam para mim, enfim, sempre tem essa preocupação, né? E, Claudião, você tá vendo, por exemplo, tem esse papel logo do gerente do CISO, que é muita responsabilidade, mas você está vendo também, vamos dizer, do outro lado, o board, o executivo, os acionistas de estudarem um pouco mais cibersegurança, ir para o IBGC, Dom Cabral, estudar um pouco mais, entender também do nosso lado para facilitar essa comunicação dos dois mundos. O que você está vendo? Eu acho que está mudando, né? O que acontece? Os boards estão se atualizando também, né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns conselheiros de escola antiga, né, que acreditam que o que levou eles até onde eles estão é o que vai continuar fazendo eles estarem onde está. E aí pararam, né, de se reciclar, de estudar, e ainda tem uma visão muito antiga. Mas vem chegando uma safra nova de conselheiros que vem estudando, são pessoas mais novas, a gente fala que é a escola nova de conselho, né? Então, que vem dessas últimas gerações. Então, eles vêm com uma cabeça completamente diferente. O que eu quero dizer com isso? Você pega, por exemplo, a NACD lá nos Estados Unidos, que é como se fosse o IBGC, né, aqui. Ela recomenda, né, para os novos conselheiros que esses caras procurem a alta liderança técnica das empresas onde estão para ajudar essas pessoas no tipo de mensagem que eles gostariam de receber. Então, quando você fala com um conselheiro dessa safra nova, ele é completamente aberto a isso. No entanto, se você fala com um conselheiro de escola clássica e fala, pô, se um CISO te procurar, né, para tomar um café, um almoço, como é que você vai reagir? Não, pô, isso aí não dá, porque aí todo mundo vai querer. É uma cabeça bem fechada mesmo, tá? Então, e outra coisa, os conselhos
pelo menos lá de fora, se você, pelo menos nas securitizadoras lá nos Estados Unidos, esses caras todos, né, eles têm ali os clubes de conselheiros que eles participam, enfim. Eu vi uma pesquisa que fala que mais de 50% de todos os conselheiros das securitizadoras nos Estados Unidos, eles já sabem falar sobre NIST, por exemplo. Se você trazer ali o tema do NIST, eles já sabem o que é. Então, é algo que está começando a se perpetuar e, pelo menos ali os frameworks básicos, né, as linguagens básicas de cibersegurança, esses conselhos já estão começando a falar. No Brasil, ainda é pouco, mas está mudando. Está mudando. Claudião, quer fazer uma pergunta? Claro. Eu queria perguntar qual que é o peso para essas posições mais executivas das certificações da graduação, pós-graduação, se tem ou se não tem. Boa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Né? CISP, CISB. Eu acho que o CISP ele é sempre bem-vindo, porque quando você vê um CISO, né, num nível diretor, que tem um CISP também, mas acho que mais o CISP, né? Você já olha esse cara com outros olhos. Primeiro que você já fala assim, bom, se esse cara pelo menos ele teve CISP, independente do ano que ele conquistou, mesmo que foi, esse cara com certeza consegue ganhar o respeito do time técnico com mais facilidade. O time técnico não vai olhar e falar, pô, esse cara aqui não sabe de nada do que a gente está falando. Então, acho que isso ganha muitos pontos. Tá? Até para mim que está entrevistando. Eu já olho o cara, já sei que é um cara diferenciado. O que me chama a atenção é quando eu olho um cara e faz 5 anos, 10 anos que o cara não teve nenhuma iniciativa com relação a tipo de estudo que ele está, né? Então, eu falo, cara, já é diferente. Né? O cara não foi nenhuma certificação ou estudar, fazer um MBA, qualquer coisa. Já é um red light para mim. Então, tem peso sim. Com relação à formação, eu acho que base de formação, graduação, é claro que a gente olha com bons olhos quando você vê um cara que é formado em formação de primeira linha, assim como eu acredito que vocês também olham quando vocês vão contratar para o time de vocês. É diferente, você já sabe que é um cara mais diferenciado. Mas o que me chama a atenção é o cara que está sempre se atualizando, é o cara que não parou de estudar, é o cara inconformado. Eu faço muito essa pergunta, né? Cara, o que você faz para se manter atualizado? Então, vem muito, né, do ímpeto do cara. Cara, pô, eu tô lendo isso. Cara, o que você está lendo? Que tipo de conteúdo você está consumindo? Né? Eu pergunto isso. Até porque tem muito profissional de entrevista, né? Que aprendeu a fazer entrevista? Tem profissional de entrevista. Inclusive é famoso, assim, nos mundos dos headhunters, a gente fala, ó, esse aí, cuidado, né? Que esse aí... Profissional real, especialista em entrevista. Porque tem método, realmente, para você passar numa... Você fala assim, talvez esse tipo de profissional... ele passe na maior parte das entrevistas tradicionais, né? Sim, mas quando ele pega um cara mais técnico, que sabe fazer a pergunta, às vezes, técnica certa, por mais que eu não sei a resposta, mas eu sei mais ou menos o que ele vai dar uma empacada, né? E, enfim, então, tem formas, né? A gente normalmente faz entrevistas por competência, né? Que a gente chama. Então, a gente pega ali uma questão e joga no tema. Eu queria falar sobre assédio, né, de mercado e retenção, né? O que as empresas estão fazendo para reter bons profissionais e pacote de benefício, etc. Tem uma questão grande de cada vez mais atrelar a certificação à permanência de empresa, né? Ou com devolução do valor, né? Se sair antes. Eu acho saudável, eu acho justo, eu acho fair com a empresa, né? Pô, a empresa pagou uma certificação para você sair no mês seguinte. Sacanagem, né? Exato. Então, tem algumas estratégias de retenção aliadas à certificação, que eu acho que é nobre e é válido, acho que é fair. Tem algumas estratégias também de hiring bônus. Normalmente, o que acontecia? Quando a gente fala dos gerentes sêniors, diretores, o que acontecia? Você dava ali um... O que acontece? Imagina o seguinte, você tem um cara que ganha um bônus de 5 salários ano. E aí ele vai para um outro lugar que também ganha um bônus de 5 salários, só que ele está indo agora no meio do ano. Certamente ele só vai ganhar os 2,5 salários proporcionais se ele for para essa outra empresa. E os 2,5 que ele deixa na mesa? Então, o que acontece? Antigamente, a empresa fala assim, não, eu vou te dar um hiring bônus de 2,5 e você faz um contratozinho aqui de retenção de 12 meses. Ou seja, se você sair em 12 meses, você devolve parcial esse valor. Hoje não. Hoje é 24, 36 meses, eles já colocam, e com devolução total, nem mais devolução parcial do valor. Se você sair antes, você devolve tudo.
Eu mesmo tô negociando uma posição, botar um retention de 3 anos. Eu falei, pô, cara, mas 3 anos? Eu falei, não, tudo bem. O cara ele só vai ver a grana à vista, ele nem vai ligar e vai assinar, mas com devolução parcial. Então, muitas estratégias ligadas à retenção, olhando para bônus e até bônus durante o período que ele está lá. Né, por exemplo, o cara já está 1 ano e meio na empresa, viram que o cara é bom. 2 anos na empresa, o cara é bom. Cara, vamos botar um contratozinho de retenção desse cara? Eu vou te dar aqui mais 200 pau para você ficar mais 2 anos. Isso no meio do período de trabalho do cara. Então tem acontecido esses superstars. Caramba. Né? Acontece. É mais comum, né? Que parece. Tem um movimento acontecendo, faz 2 anos mais ou menos que eu comecei a ter um grande volume não, mas ser mais acessado para posições de staff e de principal em cibersegurança. Então, assim, staffs ganhando 40, 45 mil reais de salário, né, CLT, que são os salários de executivos. Né? Ou seja, o CISO olhando, eu preciso ter o maior especialista técnico da estrutura inteira da empresa reportando para mim. É como se fosse um advisor, mas ele é tecnicão. Né? Então, começou esse movimento faz uns 2 anos e meio, 3, que eu comecei a ter maior demanda, né, de staffs e principals, não só para o Brasil, mas lá para fora também. Né? Brasileiros trabalhando para fora. E qual que é a diferença de hoje você fazer uma posição para a área de financial services, de bancos, etc., que é a indústria que mais contrata, cyber, para as outras? A criticidade é a cabeça dessa pessoa em relação à missão crítica e disponibilidade. É o tipo de ambiente. Se você pegar um cara, provavelmente, de indústria, talvez ele não vai ter a mesma cabeça de criticidade quanto a de mercado financeiro. Sabe? Algo ali que saiu do ar, ali o cara de mercado financeiro tá louco, já tá descendo 2, 3 caras em cima, o que tá acontecendo? A mesa tá fora, vamos. O cara da indústria vai falar, putz, beleza, cara, vamos lá, vamos voltar, não vai ser nessa mesma pegada. É claro que tem indústrias, né? Mas assim como você tem particularidades de conhecimento por cada segmento, né? Então, o cara de mercado financeiro, ele tem um olhar muito ali, né, para os órgãos reguladores de mercado financeiro. O cara de indústria muitas vezes conhece bastante de OT, né, que é algo que o cara de mercado financeiro não conhece, e cada um com a sua particularidade de negócio. Né? Muito bom. Claudião, eu queria entrar num tema. O pessoal deve estar esperando muito essa pergunta. Fala pra gente da questão salarial de fora do Brasil, mundial, de uma perspectiva mundial, e a questão salarial do Brasil, a realidade do Brasil com relação a essas posições de gerente, CISO, enfim. O que você está vendo no mercado? Tá. Eu ia falar em total... para as posições de gerente, eu vou tentar dar um panorama aqui escalonado, que aí, enfim, só nas de CISO eu vou mais jogar para o Total Compensation. Mas os gerentes hoje, as faixas de gerentes sêniores, elas são grandes. Né? Então, hoje, um gerente, ele está ali entre seus 24, 34 mil, mais ou menos, 33 mil. Tá? Uma faixa, 24 uma faixa, 34. Mais CLT? Ou menos, CLT. Sudeste. Sudeste, né? Isso. Sudeste. São Paulo, né? São Paulo. Com bônus ali de 5 salários, de 3 a 6 salários, tá bom? Depois você vai para uma posição de gerente executivo, que algumas empresas chamam de head, tá? Ou um gerente sênior, que aí ele está numa faixa ali, né, dos seus 30, 31 até seus 40 mil reais, mais ou menos, também com uma média de 4 a 6 salários de bônus. Não estou considerando estoques aqui. CLT também? CLT, tudo CLT. Tudo CLT. Né? Depois você começa a entrar numa faixa, num primeiro nível ali de diretoria e superintendência, em muitos casos, só que aí esse range é grande. O que eu acho que é válido a gente falar é dos CISOs, né? Mas os CISOs grandes. O range é grande, porém, se eu falar dos top 15 ali, o que está acontecendo hoje nos top 15? Os top 15 hoje, atualizado isso, tá? 80% deles estão ganhando ali entre 1,6 milhões de reais ano até 2,2 milhões de reais ano. 80% desses top 15. Fixo e bônus. Aí você tem uns 3 caras que são um pouquinho outliers, que estão ganhando ali 3,1, 3,2 milhões. E aí depois você tem mais uns 2 outliers que estão ali entre seus 4,5 e 5 milhões.
ano. É grana. Então, é grana. Eu acho que assim, é legal você abrir esses valores, porque eu tenho certeza que muita gente na audiência aqui que tá ouvindo não fazia nem ideia desses valores que o Cláudio trouxe aqui para nós. E óbvio, né? Você trouxe ali um top tier ali. Sim, né? sim, alguns outliers. Outliers, ali, né? né? Isso. E 80% disso em mercado financeiro, né? Bancos, né? Mas eu acho que assim, o principal, acho que é a média ali para gerente, você falou também do range, né? É isso. Que varia muito por indústria e por localidade, né? Perfeito, Você é isso. Com essa questão da volta do presencial, né, as empresas que estavam em outros estados começaram a sofrer bastante, né, porque eles têm, quer queira ou não, uma faixa de remuneração menor. Né? Então, hoje você não está mais achando as posições de liderança estão muito mais restritas, 100% remota. Elas estão muito mais restritas. Não é muito difícil você conseguir. Então, essas pessoas que moravam nesses outros estados, meio que, opa, caiu a ficha agora, eu tive que voltar para o presencial, então tiveram que fazer ali um downgradezinho de remuneração. A gente sabe de um grande banco, né, desses hypes, que era 100% remoto e faz pouco tempo já soltou ordem agora em julho que todo mundo vai ter que voltar aí 2 vezes presencial na semana. E o que acontece? Eles têm uma faixa de remuneração mensal maior que o mercado paga. Né? E está todo mundo alavancado. Só que tem caras espalhados aí pelo Brasil inteiro. E agora, com essa questão do presencial, muitos desses caras não vão conseguir uma oportunidade 100% remota e vão ter que baixar a remuneração fixa deles para encontrar alguma coisa local, né? Vai ser um baque. Eu entrevistei muita gente com esse problema aí desse bancão aí. Olha só. Cláudio, essa fintech, né? E quais são as red flags que o Cláudio ele detecta no candidato e ele reprova? Uhum. E uma segunda pergunta em cima, as red flags do Cláudio e as red flags das empresas. Quais são? Cara, as minhas... comunicação com português errado. Putz, isso mata, né? Cara, para posição de liderança é foda, cara. Porque eu tenho um cara que eu gosto também, ele é um gerente sênior, mas a comunicação dele é muito ruim, cara. É muito ruim, é muito precária. E tecnicamente ele é bom, esse cara é bom. Mas não tem como eu colocar ele num processo com tanto português errado. Então, eu acho que se policiar com essa questão do português correto... Da linguagem, né? Cara, isso é muito outra coisa, o cara, às vezes, muito soft para mim, sabe? Muito bonzinho e ele já tá numa posição de liderança muito paizão, assim. Isso, para mim, às vezes eu preciso de um cara um pouco mais pulso firme, sabe? E às vezes eu tento provocar ele, né, nessa questão. Pô, cara, me conta dessas demissões. Qual foi a demissão mais difícil que você fez? O cara nem precisa nem acabar de falar, só pelo tom de voz dele, você fala, ai, nossa, isso é muito difícil. Nossa, pô, você já vê que, né? Então, eu acho que o cara é muito apaziguador, muito bonzinho demais, enfim, ele precisa, às vezes, mostrar um pouco mais de atitude. A questão da... Tem caras que tentam me enganar, que mentem, né? Então, eu percebo isso, principalmente quando o cara vai falar de estrutura. Vocês não têm noção o que tem de gente que fala assim, o cara é um gerente... Aí tem um gerente, superintendente e diretor. Ou um gerente executivo e diretor. Aí o cara fala assim, eu reportava pro diretor. Eu falo assim, você reportava para quem? Pro diretor. Aí você reportava... Ainda pergunto de novo, você reportava para ele? Reporto. Cara, mas não faz sentido, porque ele tem um corpo de superintendentes abaixo. Você reportava direto para ele? Ah, não, reportava ali pro superintendente. Ou seja, ali o cara já... Fala, então você não reporta para ele, você reporta pro superintendente. Então ali ele... já tentou de alguma forma lubridiar. Ali já mostra um pouco da índole dele, sabe? Então, e falar mal das pessoas, né? Falar mal da empresa, falar mal do antigo empregador, a forma de como falar mal, isso para mim é muito ruim, né? Por outro lado, eu valorizo muita coisa. Eu adoro quando o cara fala para mim assim, pô, e aí eu fui demitido, eu fui desligado. Nesse tom, assim, bem português mesmo. Bem reto. Bem reto. O cara me enrolou, eu já falo, bom, esse aqui já sei que é um cara franco. É um cara que fala a verdade. É nobre o cara falar isso. Porra. Então, pra quem ia falar, nossa, o cara falou isso, você vai... Não, eu adoro. Eu falo, pô, que legal, me conta. A que você atribui a tua saída de tal empresa?
Putz, foi isso, não enrola. Porque é muito comum um cara, na hora que eu quero saber o motivo das saídas de empresa, né? O headhunter, ele quer saber isso. E aí o cara... então, e aí eu conversei, a gente, né, entrou ali em comum acordo, né, enfim... Puta, não foi nada. Você sabe que não foi, pô. O cara não foi comum acordo. O cara foi desligado, é unilateral no negócio. Mas ele tem, você se falar, né, que foi desligado, é você se colocar numa posição, às vezes, né, que o cara acha que é de vulnerabilidade, né, de tipo, tô exposto, né, tenho que assumir uma falha, entre aspas, né, que aconteceu comigo, e às vezes o cara não quer, né, ser franco, né, e falar que aconteceu isso, né. O financeiro da sua empresa não precisa ser complicado. Você pode ter operação e gestão financeira por assinatura. Com a Inspira Capital, sua empresa ganha automação, gestão estratégica e mais clareza para crescer com segurança. Inspira Capital, o financeiro do seu negócio no modo automático. Empresas travam quando o crescimento vem sem alinhamento. A Síntese Global atua destravando a escala de negócios por meio de clareza estratégica, alinhamento operacional e execução inteligente. Síntese, transformando complexidade em crescimento sustentável. A QD7 Cybersecurity entrega soluções avançadas em cibersegurança, infraestrutura e proteção de dados para empresas que não podem parar. QD7 Cybersecurity, na era pós-quantum. Sua empresa precisa de presença, estratégia e resultado? A Kind é uma agência full service que une branding, conteúdo, tráfego pago e marketing digital para transformar a atenção em crescimento real. Kind, criatividade com performance para marcas que querem escalar. E postura, né? Tem caras que... põe a mão aqui. Pô, aqui é, né, um recado muito ruim, né? Tem caras, às vezes, que você vai conversar e o cara vai fazer entrevista do carro. Eu mesmo falo, cara, deixa eu te falar, vamos fazer em outro horário? Não, mas tá tranquilo aqui, enfim. Eu falo, não, cara, vamos fazer, tá tudo bem. Porque às vezes na cabeça do cara ele acha que é normal, que não tem problema. E não vai ser a mesma coisa, né? Até eu me sinto desconfortável de fazer. Imagina, você vai entrevistar um cara, o cara tá no carro também. Você fica... É claro, não a mensagem que passa é tipo, eu não tô dando importância para esse momento aqui, né? Eu tô fazendo eu inseri você na minha rotina aqui, mas eu não parei para morar. Isso é bem ruim, né? Queria perguntar, Cláudio, para você, qual que é a diferença? Não a diferença, mas falar um pouco sobre a parte de advisor, né? Essas vagas de conselheiro, etc. Qual que é a diferença? Que tipo de profissional costuma ser? O que acontece é o seguinte, né? Vamos lá. Faz 4 anos, né, mais ou menos, que começou aquele rebuliço todo, né, que a SEC, que é a Security Exchange Commission lá dos Estados Unidos, soltou uma normativa que ela recomendava, e não que ela mandava, né, que não era obrigado, que ela recomendava que os conselhos de administração, né, das securitizadoras tivessem alguém com conhecimento de cibersegurança no board. E o entendimento no inicial, no começo, aqui para muita gente no Brasil, foi, nossa, precisa ter um CISO no conselho. Errado. E aí começou, faz 4 anos, uma chuva de cursos de conselheiro espalhados pelo Brasil. Uma chuva. E as pessoas, não, quero ser conselheiro, enfim. E eu falo muito, às vezes, na minha palestra, né? Eu falo assim, pô, legal, você fez o curso de conselheiro, conseguiu lá o teu diploma, colocou no LinkedIn que você conseguiu o curso e que você está, né, buscando vaga de conselho. Aí acha que vai ter uma vaga de conselho, vai mandar o currículo, se aplicar e é assim. Não, sinto muito, mas você não vai ser chamado. Sabe por quê? Porque vaga de conselho você não aplica, você não busca, você é chamado. Já começa por aí. E antes de você se preocupar em querer fazer uma posição de conselho, eu acho que a pessoa tem que olhar para dentro. Cara, será que eu sou buscado como referência em algum tema aqui dentro da empresa? Enfim, então existem algumas reflexões antes que ela precisa fazer. Outra coisa, o curso de conselheiro é polimento. Não é porque você fez o curso que você está pronto, né? Além de você ter que conhecer de outras subdisciplinas. Cara, você precisa conhecer de finanças, de controladoria, de contabilidade, de marketing, de várias outras subdisciplinas. Porque se você for para um conselho para falar só de cibersegurança, cara, você vai, mas o que você vai aportar para esse conselho? Esse é o ponto. Existe um ponto que os conselheiros digitais, né, que a gente fala, né, que são conselheiros ali que
que não são os conselheiros de administração, que são os conselheiros que eles olham para a perpetuidade da tecnologia dentro da empresa, né? Pô, e daqui a 2 anos, 3 anos, para onde que a empresa vai na questão de tecnologia, na questão aqui de, às vezes até de segurança? Aí é um caminho, né? Mas a pessoa, antes dela pensar em conselho, ela tem que fazer uma pergunta para ela, será que eu já participo pelo menos dos comitês de acesso que são antes do conselho de administração? Que é o que a gente estava falando, né? Do comitê de auditoria, do comitê de risco. Então, acho que tem ainda um step antes. E as pessoas estão com a cabeça completamente enviesada. Tem cara que é gerente sênior e fala, pô, tô buscando uma posição de conselheiro. Oi? Porra, cara, você é um... Hello, meu. Hello. Que conselheiro. O cara tem 42 anos, acabou de virar um gerente sênior, sabe? Não tem essa envergadura. Então, agora... muitos... E tem um monte de clube de conselho. O que tem de clube de conselheiro... E ainda cobram, né? Não, para você, nós estamos em contato com todos os conselhos, enfim. É uma chuva, cara. É uma chuva. Chuva de cursos também de conselheiros que talvez nem tenha a qualificação mínima e necessária. Cláudio, a gente falou das red flags. Eu gostaria que você falasse do que o Cláudio gosta de ouvir, o que as empresas gostam de ouvir. As empresas, né? Sim. Eu acho que assim, as empresas... Primeiro, lição de casa sobre a empresa. Pô, quando as empresas, o cara que está entrevistando, normalmente ele tem muito orgulho do brand da empresa. Então, quando você traz alguma informação sobre a empresa, que ele viu que você estudou... Cara, imagina o seguinte, você vai fazer uma entrevista comigo, eu sou de uma empresa X, e eu falo assim, Aldo, o que você sabe aqui sobre a nossa empresa? Cara, se você tentar enrolar ou não estudou, pô, você deixou de ganhar e de dar o teu show na entrevista, porque o cara vai falar, putz... Agora, imagina se você já traz falando, pô, eu sei que vocês estão presentes em tantos países, com operação aqui, vocês estão expandindo aqui. Então, assim, isso já muda, você já vai sabendo, né, o que é a empresa. Então, estude sobre a empresa quer saber o que esse cara faz para se manter atualizado também, o quanto que ele está antenado com tudo que está acontecendo. Hoje, com essa questão, né, de IA, todo mundo quer IA, né? O que você faz? Eu pergunto, cara... As pessoas falam, eu tenho estudado muito sobre IA. Tá, me conta que ferramentas de IA você tem usado. Me conta um pouco, né? O que você tem feito. Eu uso o ChatGPT. Porra, cara. Cara, todo mundo, até o cara da esquina usa. É brincadeira, né? Tem que escutar isso numa entrevista, cara. É brincadeira. Então, eu tento entender no detalhe, né? Cara, me conta aí os agentes que você tem feito, que interações você tem feito, como é que você tem feito... tem um projeto aqui de IA. Tá, me conta aqui primeiro sobre como é que você fez aqui a fundação dos dados, como é que você fez a governança dos dados, enfim, e não só ficou se preocupando aqui em fazer um castelo de IA aqui com uma superfície bonita, né? Porque esse é o grande problema hoje, né? Não olham mais para os guarda-reios e fundação de dados, não tem governança, se a IA toma uma decisão errada, ele não sabe, né? E eu falo muito isso, né? Você ter governança de IA hoje é você saber quando uma decisão errada foi tomada pela IA. Isso sim, se você ter governança, né? E mais que isso, plano de ação, de como resolver isso se acontecer. Queria mudar um pouquinho de assunto. Quando a gente fala de vagas mais de analista, etc., o pessoal, quem é candidato, fica muito naquela tecla, né? Como montar o currículo perfeito para sistema de ATS, etc. Para executivos, a parte do currículo eu queria que você falasse mais sobre a importância não só do currículo PDF, mas sim da parte de marca pessoal e LinkedIn. Tem que ter. É assim, ó. O que acontece? Cada vez mais os processos, principalmente nesses níveis de analista sênior, especialista, eles estão mais automatizados, tá? Então, você tem muita ferramenta que já chega, alcança e já faz o processo, já faz até umas entrevistazinhas por chatbot para filtrar ali algumas coisas, dependendo do score, já vai pro recrutador. E aí o que acontece? Essas ferramentas todas de automação, elas estão baseadas muito em alguns triggers, em alguns gatilhos que eles vão puxar dentro desse currículo. Por exemplo, faça uma qualificação inicial colocando o nome de todas as ferramentas que você conhece. Porque esse researcher, esse recrutador, na hora que ele for fazer o prompt para a ferramenta buscar, muitas vezes ele vai colocar o nome das soluções.
E muita gente não coloca, às vezes, as soluções que trabalha. Então, são gatilhos que vão ajudar esse recrutador a chegar no teu currículo. Então, faça uma linha colocando todos os tipos de tecnologias que vocês conhecem. Isso aí já é um primeiro gatilho. O formato padrão do CV no LinkedIn, ele é ótimo, é um formato mais bem aceito. Então, vocês podem usar isso como base para fazer a exportação, enfim, eu não vejo problema nenhum. Para mim, cibersegurança também que acontece é que muitas pessoas não querem colocar as ferramentas que estão trabalhando atualmente, até por segurança, né? Estou na empresa tal, essa aqui são as ferramentas todas que eu estou usando. Tudo bem, não tem problema, mas tenta colocar, às vezes, num summary, fora da empresa que está, tudo que conhece, né? De uma forma geral. Outra coisa, se preocupe, tenha o cuidado e a preocupação de colocar todas as certificações, os cursos. Tem muita gente que faz certificação. Eu acho que a certificação, mesmo que ela foi vencida, eu acho que é válido colocar, sabe? Se você alcançou. Tudo bem, esperada em tal ano. Mas isso já mostra muito da envergadura técnica que você tem. Então, coloque. Eu escuto muito, mas está vencida, será que eu coloco? Cara, é válido você colocar. E isso, inclusive, serve de gatilho para alguém que está procurando, que ele vai falar, deixa eu ver se esse cara tem a certificação. Não tem problema, às vezes você está vencida, mas ele sabe que você alcançou esse conhecimento. Então, coloque. Assim como cursos. Não deixe de colocar todos os seus cursos. Coloque mesmo. Muito bom. Cláudio, eu queria comentar, eu vi no LinkedIn, né? Gerentes até estavam perguntando, a CRIA fez um evento específico para executivos. Eu queria comentar o que rola lá dentro dessa maçonaria, qual que é a ideia, qual que é o propósito, enfim. Cara, na verdade é o seguinte, cara, isso me gerou um problema, inclusive um problema bom. Faz 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer um evento, porque assim, como eu entrevisto todos os CISOs, né, entrevistei muitos deles, uma grande maioria, eu sei a remuneração e eu sei realmente o nível, né? Que são realmente diretores e eles têm essa musculatura. Então, nesse layer que eu te falei de salarial, enfim, não são só apenas CISOs de LinkedIn, né? Como tem muitos. E aí, esse evento, eu comecei a fazer um evento para 25 desses top CISOs, o evento começou a ganhar relevância. Esse ano a gente fez agora a 5ª edição dele. É um evento rápido à noite, muito alto padrão, onde a gente chama 2 pessoas que são referências na comunidade, porque o papo é outro. O papo ali com esses caras é um papo de board, é um papo de conselho, né? Que é o que vai trazer assunto para esses caras. Então, por exemplo, nesse último agora a gente trouxe o Edson Landa, que é do Conselho Nacional de Cibersegurança e também conselheiro da Anatel, e também trouxemos ali o Guga Stocco, né, para falar de inovação. Então, o tema era da regulação nacional à inovação, quanto que isso vai brecar a inovação. Painel ali de 1 hora, enfim. Então, foi um tipo de conhecimento que os caras falaram, cara, rachou minha cabeça aqui, né? Foi muito bom. Enfim, todo ano a gente gera isso. Até aí, tudo bem, né? O evento é bem fechado mesmo, são só convidados, a gente é bem seleto na escolha, né? Até porque parece um clã, né? Você chega no evento, os 25 se conhecem, né? É um clã. E aí, o que aconteceu? No ano passado, a gente fez a primeira edição. O Álvaro Teófilo falava para mim, Cláudio, vamos fazer um outro evento, né? Por que você não faz um outro evento para os líderes de cyber menores? E a gente fez a primeira edição no ano passado e fizemos agora também a 2ª edição. E aí, no caso, a gente chama 2 CISOs muito grandes para falar para essa nova geração, né, de líderes de cyber, dicas e orientações para se tornar um CISO mais musculoso. Ou seja, aqui também o interlocutor muda. Só que o que aconteceu? Esse ano eu fiz esse evento muito próximo do outro. Eu fiz primeiro dos líderes de cyber e 2 semanas depois dos top CISOs. Cara, isso me gera um problema, porque os caras que estão nesse outro evento falam, mas eu quero estar nesse outro evento aqui, eu sou CISO também, né? Eu quero estar. Então, fica uma brincadeira, né? Não, eu vou te promover ainda, né? Quem sabe ano que vem, enfim. Então, isso é um rebuliço ali entre o grupo ali dos CISOs, aí, sempre esse tema, cara. Cláudio, eu queria te perguntar, muita gente está comentando aí dessa regulação nova aqui no Brasil e que vai dar um boom na carreira dos CISOs, né? Eu queria te perguntar a respeito disso. O que chegou para você disso? O que é verdade, o que não é? Como que é a perspectiva do Cláudio com relação a isso? Eu acho que assim, em todo... não vou dizer um problema, né? Mas tem uma oportunidade.
Em que sentido? A regulação, ainda tem uma briga nessa questão dessa nova regulação de cyber, né? Quem que vai ser o xerife, né? Vai ser a Anatel, vai ser o Conselho Nacional de Cyber, tem outras ali 4 frentes que estão brigando por isso. A princípio, o Conselho Nacional de Cibersegurança. E aí o que acontece? Com isso, vem alguns entraves para o Conselho na questão da inovação em tecnologia e, consequentemente, a segurança. Então, eu acho que vem uma oportunidade muito grande dos CISOs se estarem mais presentes nessas questões da regulação nacional para ganharem mais visibilidade e não simplesmente, mais uma vez aqui CISO trava, né? Que já passou por trás, esse tema já está relevante já faz 5 anos, né? Então, enxergar como uma oportunidade de exposição nos conselhos a questão da cibersegurança ajudar na regulação nacional e não travar a regulação nacional. O pessimista vai ver a regulação nacional como uma trava, o otimista vai ver a regulação nacional como uma oportunidade. Essa é a resposta. Claudio, tem uma estatística que fala que uma contratação, né, de um analista especialista errada, trazendo mais responsabilidade para a tua missão aí. Uma contratação errada representa 3 salários. Eu já vi até 6 salários. Já viu 6 salários? Já vi até 6 salários. Qual que é o peso disso para a carreira de um executivo? Quanto que representa para vocês em termos de números, para a gente ter... De contratação errada? Isso. Cara, eu não tenho esse número. Assim, eu posso te falar... de gente da nossa que experiência talvez... que a gente fez. Eu posso te pegar no ano inteiro. Por exemplo, a gente também erra. Eu erro. Esse ano eu tive um caso desse. Tive um caso para o Rio de Janeiro, para uma indústria no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? É uma indústria bem tradicional. Apesar dela ser líder no que ela faz, é uma indústria ali de 1.000 pessoas. Tá? Que está expandindo globalmente, líder no que fazem. Só que o que aconteceu? A gente trouxe um cara que ele veio de empresinhas mais mundo novo. Então, o que acontece? Culturalmente, tem uma adaptação ali que pode ter um choque. E aconteceu isso. O cara chegou e aí a gente já ficou sabendo que o cara... Primeiro, ele já contestando o fato que era 3 vezes presencial. Poxa, não... E aí... falando para os pares, 3 é muito difícil, tinha que ser pelo menos 1, enfim, mal chegou já falando isso. Esse notebook é mais antigo, né? Preciso de um notebook vou ter que melhor, usar o Teams, não o Slack. Enfim, então, pequenos detalhes que a gente, e talvez a empresa, por preferir acreditar que ia dar certo, porque tinha o conhecimento técnico ideal, deixou um pouco de lado o perfil pessoal. O histórico de empresas. E não deu outra. Teve um choque cultural forte e não porque o cara não conhecia ou sabia ou dominava o assunto, mas de adaptação mesmo. E aí em 2 semanas, 3 semanas, a gente fizeram o desligamento dele. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Foi bem rápido. E por quê? O projeto era crítico e assim, tem que agir rápido, né? Mas foi 3 semanas. Foi difícil para a gente, né? Porque a gente também tem uma relação de confiança aí com o candidato. No caso, foi uma consultora minha que estava muito próximo dele. Eu cheguei a falar com ele, conversar, mas é difícil, né? Mas o cara pisou na bola também, assim. Eu tive referências muito negativas do tipo de ação que o cara subia, se isolava para uma sala sozinho, sabe? Se isolava do time. Então, teve vários pontinhos ali que a gente não pescou, mesmo pegando referências profissionais, que a gente sempre pega. Então, não deu fit. Mas não dá para acertar tudo também, né? E a gente tá se aproximando aqui do bloco final aqui do programa. Eu queria que você falasse um pouco agora de empreendedorismo. Como foi essa virada de chave para você? Trabalhou em grandes empresas para a criação aí e essa nova venture aí. Eu vou te falar, assim, a primeira vez, né, na primeira vez que da antiga consultoria que eu estava, foi muito difícil para mim, porque de um dia para o outro eu me vi sentado numa salinha, ali mesmo, um telefone, em 2016. E eu falei, estava eu e só mais um outro sócio, eu falei assim, cara, agora só depende de mim. Só depende de mim. E eu falei, caramba, o jogo é outro.
E penamos. Primeiro ano, situação financeira difícil. Você não tem retirada praticamente. Era uma retirada muito pouca, começando a afetar meu relacionamento pessoal com a minha ex-mulher. Eu tava com 2 bebezinhos. Foi tudo um conjunto de coisas. Caramba. Foi bem difícil, bem difícil. E aí, quando eu montei agora a segunda, é diferente porque você já sabe como fazer. Você fala, cara, me dá uma mesa aqui, um celular e eu sei fazer, né? Até porque esse business ele é muito o CPF das pessoas, nem tanto o CNPJ. Então eu já sabia muito como fazer. E em 5 meses a gente já breakivou. E outra coisa, eu me preparei melhor para empreender. Em que sentido? Eu me preparei melhor financeiramente para não passar os mesmos apuros que eu passei antes. Então eu sei que os primeiros meses você vai passar apuro, vai caixa apertado, enfim. Mas graças a Deus, assim, em 5 meses a gente já breakivou isso. E fizemos 2 anos agora em janeiro e assim, só alegria, assim, eu tenho muita certeza. Eu sei o caminho. Quando eu comecei eu não sabia e eu não tinha muita experiência de como começar. Então meu conselho para alguém é, antes de empreender, se planeje financeiramente. Segundo, se você for abrir um negócio com um amigo seu, pese bem essa balança. Por quê? Tem que ser o projeto de vida para o seu amigo também. Porque se não for, sabe o que vai acontecer? Vai ter uma hora que você vai estar trabalhando 80% e ele ali uns 20%, 30%, e vai chegar uma hora que vai estourar essa corda. E aí, além de quebrar a relação de profissional, vai quebrar a relação de amizade também. Então tem que ser o projeto da vida dos dois. E terceiro, como a Abílio Diniz diz, existem 3 coisas que são as mais importantes na vida que você tem que saber fazer. E uma delas é saber ler contrato. Então, assim, aprenda a ler contrato e sempre tenha um bom advogado. Muito bom. Aí você vai dar um corte sensacional, né? E falando de futuro, né? Quais são os próximos passos aí da Cria Partners? A gente deve fechar o ano aí com umas 12 pessoas. A gente bateu os 40 clientes, o que é uma marca excelente para 2 anos. Excelente. De todos os clientes, só teve dos 41 clientes que realmente a gente meio que demitiu ali, porque realmente ali não fazia sentido. A gente agora está acoplando uma plataforma gigantesca de IA com um cara que é o dono da empresa fazendo todas as integrações para a gente. Então, a gente quer realmente estar num next step ali do recrutamento, principalmente economizando muito do trabalho inicial, mas a gente tem muito a filosofia, né? Que principalmente aí no C-Level, esse tete-a-tete, né? Do contato humano, isso nunca vai morrer. Então, a gente tem sempre muito esse cuidado, né? De manter o relacionamento, você conversar com a pessoa, mas esse trabalho inicial de inteligência IA tem ajudado demais. Ô, Cláudio, queria que você desse uma dica. A gente deu muita dica para candidato, né? Muitas dicas para executivos, para candidatos. Eu queria que você desse uma dica não para esses 2 públicos, uma dica para RHs de empresas internas, aliás, RHs que trabalham dentro de empresas, sobre cibersegurança, ou sobre ser especialista em recrutamento. O que é um recrutamento... pecando, né? O que um recrutamento de alto nível pode ajudar um recrutamento ali de posições mais baixas em relação a... Eu acho que é o seguinte, primeiro, e aí serve não só para o RH, mas para os CISOs também e para os líderes de cyber das empresas. Vocês não têm ideia do poder de conhecimento que as consultorias têm. Sejam as consultorias de serviços de cyber que atendem vocês, sejam as consultorias de RH que atendem o RH. Então, tem muito conhecimento dentro. E muitas vezes o RH ele enxerga as consultorias de Executive Search, mas essas Tier 1s, assim, como um concorrente, não como um parceiro. Porque muitas vezes veio o top-down do diretor e do gerente, a gente vai fazer essa posição com a consultoria. E aí o recruiter, o especialista em Talent Acquisition da empresa, ele começa, muitas vezes acontece isso, vê a gente como um concorrente, porque vai baixar as métricas deles ali de sucesso, estão usando budget ali com a consultoria. Então, enxergue a consultoria de RH como nós como um parceiro de negócios e não como um concorrente. Use o nosso conhecimento não só numa posição que a gente está fazendo, mas às vezes você tem uma outra posição, por mais que você não está trabalhando com a gente, liga para a gente. Eu tenho um monte de RH que me liga, pô, Cláudio, me dá uma ajuda nessa posição, eu estou buscando um cara assim, 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 estou tendo dificuldades.
eu ajudo sem cobrar nada. A gente é parceiro, são clientes, ó, vai por essa linha assim, 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 assim. Então, use mais o canal da consultoria de RH como um parceiro de negócios e não como um competidor. Muito bom. Cláudio, a gente tocou num assunto extremamente delicado agora nessa última pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte. A gente tem essa ascensão do profissional de cibersegurança, querer virar gerente, olhar para isso, virar CISO, isso é completamente normal. E a proporção dos outros profissionais que não são da área de cibersegurança querendo migrar para essa carreira de gerente de cibersegurança. E eu vejo muito disso, de contratações desse profissional que está fora. Não tenho nada contra, mas é exatamente isso que você falou. Por exemplo, desses RHs contratarem, por exemplo, um cara que ele tem esse desafio de falar a linguagem do board, talvez pelos cursos que o cara tem fora, ele esteja habilitado para isso, mas ele não tem a vivência do mundo de cibersegurança e ele senta para falar ali no board de cibersegurança. O board não entende cibersegurança e ele senta para falar, ele não consegue falar. Às vezes um cara que está ali do lado, por exemplo, um gerente de infraestrutura conhece mais de cibersegurança do que esse cara. E para essa equipe de cibersegurança, cara, isso é o horror. É como se o cara não tivesse a mínima condição de ter... A gente fala que o CISO tem que falar a linguagem do board, mas eu já vi situações, infelizmente, do cara não ter o básico de cibersegurança, infraestrutura e tecnologia. E o cara tá ali naquela condição. Tem, cara, e tem muito disso. Cara, muitas vezes a gente fala que é o gerente caixa preta, né? Porque ele fala, às vezes, um monte de terminologia técnica que ele sabe que quem tá em cima do board não vai entender, meio que para se blindar ali do que tá fazendo. E isso é muito, muito, muito triste, cara. Por exemplo, eu não... É uma opinião minha, tá? Mas eu vi ali o gerente de prevenção a fraudes assumindo como CISO. Cara, tá errado. Não, e aí contrataram um gerente de cyber reportando para esse cara. E esse cara tava atropelando. E eu falei, meu, como que... E sabe por que esse gerente de prevenção a fraudes virou ali meio que o CISO? Porque a superintendente de prevenção a fraudes virou uma diretoria, que era a superintendente dele virou uma diretora. E aí, o que ela fez? Ela falou, eu vou te colocar aqui para ser o CISO com prevenção e com um gerente de cyber. E assim, cara, não tem condição. Não tem condição. O papel é outro, esse cara não tá preparado. Não está preparado. Então, eu vejo muito essas pessoas mal qualificadas, ou melhor, que não têm a qualificação necessária para assumir uma cadeira como essa. A rodo. Acontece muito. Mas, assim, no longo prazo, ela estoura. Né? Ela, no curto prazo, médio prazo, segura, que é onde acontecem os ruídos. Mas, no longo prazo, ela é insustentável. Tá? Outra coisa, a gente vê muita gente, até porque cibersegurança parece sexy, né? Parece funny, e muita gente também perdendo espaço. Mesmo a galera de infraestrutura fala, opa, acho melhor eu já cair aqui, um diretor de infraestrutura, você praticamente nem vê mais essas cadeiras, elas estão cada vez mais restritas. Ele falou, opa, quero abraçar cibersegurança aqui porque é onde as coisas estão indo. Se eu fosse um diretor de infra, eu iria para cibersegurança. Eu iria, mas é uma opinião minha, entendeu? Porque cada vez mais as coisas vão ficando mais enxutas ali da área dele. Porque, infelizmente, o que eu já vi do mercado, o que eu já vi, por exemplo, um advogado vai lá, tem um OAB, ele faz um curso de LGPD. Putz, de advogado tem também. Cara, ele faz um curso de LGPD, ele virou... Forense. Gerente de segurança para a carreira de ascensão de CISO. Cara, o cara não sabe conversar com a equipe, o cara não faz reunião com a equipe. Não, estou muito ocupado, eu tenho que falar com o board. Cara, e fica aquela cozinha bagunçada. E aí você vai ver vamos dizer, a formação do cara. O cara está fazendo um SPM, Escola de Marketing para Tecnologias de Inovação. O cara está muito preocupado em falar com o board, mas a cozinha ali, o tradicional, o cara não entende de cyber, o cara não sabe de tecnologia, o cara não sabe falar ali com o cara, é muito difícil.
E fica uma red flag aí para os RHs dessas empresas, porque eles têm que usar a CRIA cada vez mais, porque você conhece as histórias das empresas e dos candidatos. Você sabe o que se adequa. Então, eles precisam usar. Normalmente vem top-down nessas indicações, né? É o diretor de tal que colocou, indicou, enfim, e aí eles acabam acatando ali a decisão de um C-level. Sempre assim, sempre assim. Como é que um executivo ali pode usar o RH interno das empresas para se alavancar e para ser um parceiro dele? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, trace um plano para você, até de desenvolvimento pessoal em relação a treinamentos. Se você tiver isso bem claro, claro, fala com a tua liderança direta, mas busque ali o teu business partner. Porque o BP, o que o BP faz? O BP ele é uma figura de RH que ele tem o conhecimento de todas as subdisciplinas de RH. Então, desde clima e cultura, até remuneração e benefícios, treinamento, DHO, né? Talent Acquisition, toda esteira de talent e treinamento. Então, esse cara ele vai ser um facilitador para você para conversar com a gerente de treinamento da empresa, treinamento e desenvolvimento. Você tem ali um coordenador de treinamento e desenvolvimento, ela vai fazer essa ponte, o teu business partner de RH. Então, primeiro, escreva, traça um plano de treinamentos que você gostaria de fazer, até para a equipe, converse com o teu líder direto e peça o suporte da BP para levar para a coordenadora de treinamento, ou gerente de treinamento e desenvolvimento, enfim. Eu acho que esse é um caminho muito bom. Às vezes o RH, a BP, ela está um pouco cega da área. Então, cabe a você ajudar ela a ter maior visibilidade dos gaps da área, do que está acontecendo, enfim. Você também pode ser um facilitador de ideias. No sentido, poxa, será que a gente não podia criar um programa de mentorias aqui dentro? Poxa, ou você mesmo buscar, falar assim, eu queria ser mentorado por algum C-level aqui, ou esse. Isso é bem legal essa Você ideia, consegue me ajudar? O que você acha? Você consegue me ajudar, de repente, nessa ponte, ver se eles teriam interesse, enfim, a gente fazer um programa formal? Agora, as coisas não caem do céu. O problema é que a pessoa senta lá na cadeira e acha que vai vir a vaga. Não, a mudança começa por você. Começa você sendo inconformado e mostrando a insatisfação de querer evoluir mais. E usando o RH para te ajudar nisso. Mostrando para eles o caminho. Cara, o caminho é esse. Consegue me ajudar em alguma coisa nesse caminho? Esse é o pulo do gato. Eu acho que esse preconceito com o RH BP vem muito dessa talvez de uma crença que, se eu falar isso aqui pro RH, pro BP, ela vai levar para cima e vai me manchar, alguma coisa assim. Sim. Eu acho que tem que ter muito tato, mas eu acho que tudo que é relacionado a treinamento e desenvolvimento para agregar, ela é positiva. Você só tem que tomar cuidado com o tom, que não pode ser um tom de insatisfação, e sim um tom de querer evoluir. São coisas diferentes. Tem uma linha muito tênue na forma de colocar isso. Justamente. Eu acho que é por isso que tem muitas vezes o profissional acaba ficando isolado, né? E não enxergando o BP, RH como um possível aliado, né? Aliada dentro da companhia, né? Cláudio, queria falar um pouco, agora finalizando o episódio, falar um pouco como que foi a sua jornada de transição da área técnica para essa área de RH, o que te fez aí, sua missão? É uma história legal. Na verdade é o seguinte, eu era engenheiro de software da IBM e aí eu trabalhava no Lab, foi o primeiro laboratório de desenvolvimento de software da IBM aqui na América Latina. E aí o que acontece? Eu era o cara que, sem eu saber, eu viajava pelo Brasil, ali pelas universidades. Então, uma vez a cada 2 meses eu viajava nessas federais, junto com um especialista técnico lá do Lab. E ele fazia sempre uma palestra técnica, né, sobre o Lab, e eu fazia depois meia hora de uma palestrinha institucional falando do Lab para esses estudantes. Ou seja, indiretamente eu já estava recrutando e eu nem estava sabendo, né? Sem eu saber. E aí o que aconteceu? E as pessoas chegavam para mim e falavam, cara, você tem uma comunicação muito boa, você tem que ir para uma área comercial, enfim. E eu realmente ficava me contestando, sabe? Na hora que eu tava no Lab, eu falei, cara, acho que isso aqui não é meu lugar, né? E eu tava querendo fazer uma transição para pré-vendas, né? E aí, um certo dia, eu tava num casamento, vou contar a história, na verdade. Tava eu e a minha esposa e um outro casal de amigos.
Eu não conhecia o cara, só a mulher que era amiga da minha ex-esposa. E nesse casamento, era um noivo de Dubai, e ele só tava com o pai e a mãe aqui. E a noiva brasileira, que era amiga também da minha ex-mulher, com toda a família. E só o noivo com o pai e a mãe. E uma hora o noivo tava sozinho ali na pista. E eu fiquei indignado. Eu falei, não, vamos chamar o cara, casamento do cara, né? Eu nem conhecia o cara. Aí eu fui lá e chamei o cara aqui pra nossa roda. Nisso, o marido dessa minha da amiga da minha esposa, falou assim, o que você faz, né? Aí eu falei, cara, eu trabalho no Lab, lá da IBM, né? Sou dev, enfim. Aí ele falou assim, Aí ele tirou um cartão, né? Ele trabalhava numa consultoria dessas internacionais de recrutamento, de executive search, e falou assim, vamos bater um papo aí, cara. Eu trabalho com recrutamento executivo, né? Em tecnologia, enfim. Vamos falar? Beleza, aí eu liguei no dia seguinte para ele, fui nessa consultoria, e aí ele chega e fala assim, então, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um perfil para trabalhar aqui. Aí eu falei assim, não, você tá louco, cara. Eu achei que você tava me chamando pra uma vaga de um pré-vendas e tal. Eu falei, departamento pessoal, RH, você tá louco? Não, meu. Aí ele, não, deixa eu te explicar. O nosso business é um business de relacionamento, é um business onde você é pago para conhecer as pessoas. Aí eu, porra, meu, não fale mais disso, né? E aí ele falou, você vai conhecer todos os C-levels de tech, você vai conquistar a confiança deles, você vai entender a estrutura, trazer as posições que eles estão precisando para dentro de casa, conduzir essas posições, cuidar do faturamento, você vai ser um mini dono de uma unidade de negócios. E aí foi passando, eu fiz 11 entrevistas, né, para entrar lá, e eu me identificava muito com as pessoas que vinham conversar comigo. Eu falava, mas esses caras têm um perfil muito parecido comigo, né? E não ali no dev, né, que eu tava, os devs, né, do Lab. E aí deu certo e eu fiz esse switch de carreira, deu super certo, sempre recrutando para tecnologia. De 2015, 16 eu comecei cada vez mais a dar um enfoque em cibersegurança. Hoje eu sou sócio responsável por cibersegurança, infraestrutura e operações, e o André, que é meu sócio lá na CRIA, é o sócio que toma conta de engenharia, data e arquitetura, até porque ele é mais cabeçudão, assim, tecnicão, né? Eu brinco que ele desenvolve até hoje, né? Mal pra caralho, mas desenvolve. Agora que cunhar, talvez melhor, né? Você tem staff, qual o tamanho do time? Hoje a gente tá com 9 pessoas. Ah, legal. 2 anos e 4 meses de operação. Mas a minha ideia não é, né, construir outra empresa, chegar a 50 pessoas, né? É se manter boutique, né? Onde eu e o André consigamos estar nas linhas de frente e garantir qualidade de entrega. Acho que esse é o charme da boutique. Então, eu me policio muito com ele, porque às vezes chegam umas demandas tipo, um pouco de projetos, que realmente vai entrar uma receita financeira muito grande. E eu falo, André, será que a gente quer isso? Porque a gente vai ter que contratar mais umas 7, 8 pessoas, a gente vai... Desviar do foco. Vai entrar grana, não seria melhor, do jeito que a gente tá, a gente tá bem, estamos ganhando dinheiro, a gente entrega com qualidade, será que é isso? Vamos manter do jeito que tá, e a gente mantém esse estilo boutique exatamente para preservar a qualidade, né, do que a gente faz. Você vê que você vê um paralelo entre a tua atuação e a atuação de um comercial mesmo? Ah, total. Eu tenho uma pulga atrás na orelha, né? Porque eu falo assim, cara, se eu trabalhasse na área comercial de uma empresa dessas de tecnologia, uma consultoria, porque eu conheci o principal stakeholder de compra dessas consultorias de serviços de tecnologia. Cara, eu ia voar. Tem um valor grande. Eu tenho. Tem um valor comercial, né? Eu tenho, cara. Tenho essa pulga até hoje. Né? Não, e tu conhece a forma de pensar, as pessoas, né? Quem são as pessoas, né? Isso tem um valor grande, né? Pra quem... Às vezes um vendedor entra ali e não tem essa experiência, né? Não, e assim, eu fui formado, essa consultoria de Executive Search, a primeira, ela é considerada uma das a maior formadora de headhunters no mercado. Então é uma escola comercial absurdamente muito forte. Eu cheguei ao ponto, cara, de fazer um almoço às vezes, com um executivo, na hora que ele ia no banheiro eu já estava olhando a marca do copo. Olha o psicopata do comercial. Olhando a marca do copo, eu já anotava no meu celular para na hora que chegar na empresa, consultar no meu sistema se alguém já tinha batido nessa empresa. E aí eu já estava... Aí não tinha, já via quem que era o CIO, o CTO, e eu já mandando uma mensagem, cavando uma conversa para conhecer ele, enfim, gerar um meeting. Eventualmente ele podia ser meu candidato ou não, ou também puxar uma posição, mas eu já estava nesse nível de Hunter nato, assim. Caramba.
Gabriel, É isso, tem né? que dar uma notícia ruim, cara, porque senão ninguém mais contrata CISO e gerente de segurança da informação no Brasil. A gente parou com tudo, parou com a máquina, cara. É verdade, Que né? episódio, Cláudio. Muito Obrigado, obrigado, cara, pela presença. Gabriel, Porra, não vamos tem nem o que falar, né? pra A última, realmente a última. última pergunta, a gente Cara, sempre faz tô com essa medo. pergunta. Não, essa pergunta é tranquila. A gente sempre faz essa última pergunta para quem é para os entrevistados, né? E óbvio, né? A gente fala muito sobre estudante, né? Que a gente tem uma grande audiência que está começando na área, Sim. ou que está fazendo transição de carreira, etc. São profissionais mais velhos, né? E a pergunta é, né? Para o profissional de tecnologia que está começando, ou que está fazendo transição de carreira, qual o seu conselho em relação à carreira, né? E o que esse cara tem que aprender para se tornar um profissional aí, não é do futuro, um profissional do presente. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é busque uma especialização, seja bom numa vertical, tá? Então entre para se especializar numa vertical e você ser referência nisso. Tá? Segundo, você fuja da casinha e comece a olhar o impacto do negócio dentro do que você faz. Comece a ter pensamento de negócio. Sempre trazendo para a liderança com um olhar de negócio. Isso vai fazer você estar em outro nível de jogo. Se você ficar olhando só para o técnico, querendo fazer o seu bem feito, mas sem entender o impacto do negócio e olhando para melhorias dentro do que você faz, você vai ficar para trás. Segundo, inglês. Muito bom falar inglês. Busque o inglês. É impressionante a quantidade de executivos que eu entrevisto que são muito bons e os caras não falam inglês. E por causa disso, os caras perdem uma puta... Pode falar a palavra aqui, Pode, né? tá. Uma oportunidade de trabalho. E eu puxo a orelha, eu falo para a pessoa na entrevista, eu falo assim, cara, preciso te dar um feedback. É inadmissível um cara com a sua envergadura e com... Primeiro eu falo, cara, você me permite te dar um feedback, né? E aí eu falo, olha, cara, é inadmissível um cara com a sua envergadura, você tá com o inglês no nível que você tá. Você não pode, cara. Você não pode. E para vaga nacional e fora. As vagas fora, normalmente, não são de executivo, são essas vagas de principal, de staff. Vocês fazem né? também? Faço. A gente atende hoje 4 países, 4 empresas em 4 países. Né? A gente tem uma na Inglaterra, Dubai, Estados Unidos e Alemanha. Né? E aí é inglês fluente. Né? São staffs, principals ganhando aí salários entre 5 e 10 mil dólares. Tá? E remoto, 100% remoto. Mas assim, é o top do top. Né? Assim, normalmente são empresas realmente relevantes. Mas, enfim, continuando a dica. O inglês, busque sempre estar estudando e se capacitando de alguma forma. Não ache que porque você começou ali uma graduação em tal lugar, isso basta. Não. Busque sempre estar aprendendo alguma coisa. Outra coisa, mergulhe de cabeça na IA. E isso eu falo não só para o analista, eu falo para o CISO, eu falo para o gerente, você tem que se sentir um eterno estagiário de IA. Se você não estiver se sentindo um estagiário de IA, você já foi passado para trás. Então, seria aqui as minhas 4 recomendações principais. Maravilha. Aldo, pode dar o seu último comentário, por favor, em relação ao... Que episódio, cara. Que episódio. Né? Eu tô vibrando aqui. Que episódio para a comunidade. Muito obrigado. Muito legal. Isso, o Aldo queria ficar falando mais horas e eu também, porque a gente sempre tem... Esse é um assunto muito relevante, né? Sim. E que a gente dá pouco enfoque, às vezes, né? Na mídia tradicional, no LinkedIn, etc. Então, foi muito bacana falar sobre esse assunto hoje. E, Aldo, por favor. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Clique, curta, compartilha aí. Até um próximo episódio do Cybercast. E Cláudio, por favor, a última mensagem. Cara, a última mensagem. Eu gosto sempre, quando eu encerro, sempre falar de ética. Hoje, todos os CISOs, os líderes de cibersegurança, eles se falam antes de uma possível contratação. E a coisa mais importante que você tem é o seu nome. Então, se em algum momento você estiver numa empresa e você for obrigado a ter que passar por cima dos seus valores pessoais para ter que cumprir determinada tarefa, preste atenção se realmente é essa empresa que você tem que estar, red flag, porque o seu nome é a coisa mais importante do que existe. Muito bom. Pessoal,
obrigado. Cláudio, mais uma vez, obrigado pelo convite, por esse episódio fantástico. Aldo, mais uma vez, aí, obrigado também por participar e fazer perguntas pertinentes aí pro tema. E, pessoal, YouTube, Cybercast BR, LinkedIn, Cybercast BR. E Cria Partners, onde o pessoal pode encontrar? criapartners.com.br ou no meu LinkedIn também, só botar Cláudio Ramos ali, deve ser um dos primeiros que devem aparecer. E vou ter o maior prazer aí, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser falar de carreira, me acesse. Eu faço questão, comenta que foi aqui no Cybercast e eu faço questão aí de dar uma atenção especial. É isso aí. Obrigado, viu, pessoal? E até o próximo episódio.